Oi, gente, tudo bem? Sumi, né? Fiz cirurgia nos olhos, tô ótima, tô enxergando super bem, tô super feliz com a cirurgia, tá? Então, durante esse tempo que eu fiquei fora, sem fazer o podcast, aconteceram tantas coisas. Então, assim, eu vou falar hoje aqui no nosso podcast de muitas notícias que estão bombando ainda durante esse final dos 15 últimos dias de janeiro para cá. A gente não terminou janeiro ainda, mas vamos falar assim, do dia 15 para cá de janeiro, o bicho pegou, né, gente? Aconteceram muitas coisas. Então, muita coisa aqui eu vou comentar, coisas que vocês talvez já saibam e alguns detalhes que talvez vocês não saibam. Por exemplo, que a ex-mulher do Paulinho, o vocalista do Roupa Nova, que faleceu, infelizmente, devido a complicações por causa da Covid e por causa de um transplante que ele havia feito e tal. Então, o Paulinho faleceu, né, do Roupa Nova, e a mulher dele, a Eliane Bastos, quem vivia com ele nos últimos anos. Mas ela está reivindicando o direito de uma relação estável. Apesar de não serem casados, os dois viviam juntos já, se não me engano, há uns 6 anos, uma coisa assim. Só que agora ela veio falar que, né, ela vai reivindicar o direito, que ela só quer o direito de uma relação estável, de que a justiça e que as testemunhas confirmem que ela realmente tinha uma relação estável com Paulinho. Porque ela precisa do plano de saúde que ele pagava para ela precisa do dinheiro dele. Enfim, e o apartamento que eles moravam, que na realidade é o seguinte: a história começou a crescer, porque os filhos do Paulinho, dois, são um homem, uma mulher e um homem, eles falaram que eles não têm a menor intenção de tirar ela de testamento ou de qualquer coisa que ela tenha direito, mas que, na realidade, Elaine Bastos está sendo acusada de agredir o Paulinho e de trair o vocalista. O que acontece é o seguinte: dizem que os dois estavam separados e que ela pediu para ficar no apartamento, que ela não tinha para onde ir. Acredito que seja um apartamento muito bacana, se não me engano, em Ipanema ou Tijuca, uma coisa assim, deve ser tudo de bom. E ela pediu para ele deixar ela morar no apartamento. E ele deixou, disse que ele era muito bom, uma pessoa muito boa. Então ele deixou. Mas dizem que ela que entrou com um processo, né, para ter seu relacionamento reconhecido, ela quer o apartamento. E também dizem, algumas testemunhas apareceram e falaram que Elaine ameaçava Paulinho para ficar no apartamento. Eles não estavam juntos há 5 anos, mas que toda vez que ele tentava tirá-la do apartamento, virava uma confusão, briga, e ela, inclusive, os filhos garantem que ela não foi excluída do inventário, até porque nada ainda foi apresentado à justiça. Eles convocaram uma reunião que ela não quis comparecer. Inclusive, ela já tinha outro namorado, depois que ela ficou 5 anos separada, morando no mesmo apartamento com o Paulinho, mas em quartos separados, e dizem que ela levava os namorados para lá, para o apartamento, provocava o Paulinho, ficava falando dos namorados, ameaçava fazer escândalo na internet se ele terminasse com ela ia inventar um monte de coisa a respeito. Gente, isso é o que estão falando, tá? Que ela ia inventar um monte de coisas sobre ele, que ele espancava ela, ou que ele batia nela, ou que ele abusava dela. Ela falou que ela ia acabar com a vida dele nas redes sociais. E ele tinha muito medo, porque ele era muito discreto. E dizem que ele era uma pessoa muito bondosa. Eu acho que chegava a ser bobo, pelo que eu estou entendendo, né? Então, o pessoal da banda, inclusive Roupa Nova, diz que não havia... dizem... O povo da banda diz, né? Diz que havia agressão, sim,
por parte dela e muita gente viu ela batendo na cara dele. Não foi uma vez só, foram várias vezes, e ela dando tapa na cara do Paulinho. Gente, olha que loucura. Dizem que ela usava o dinheiro dele para ajudar os namorados. Inclusive o último namorado, com o dinheiro do Paulinho, ela comprou televisão, ela montou praticamente um apartamento, comprou sofá, micro-ondas, torradeira. Tem mais de 30 áudios acusando Elaine de agressão a Paulinho, tapas na cara, quebrava coisas da casa, diz que ele não tinha sossego com essa mulher. Que inferno, hein, gente? Ela batia tanto que ele passava maquiagem para esconder as marcas que ficavam no rosto dele. Todo dia era uma briga, ela infernizava ele 24 horas, diziam os amigos. E por quê, né? Se você me tirar daqui, ela falava, vou falar que você me bate, e tiro você desse AP. Ela falava para ele, não mexe comigo não, que eu acabo com você nas redes sociais. Que coisa feia, que loucura, né, gente? Nossa, como o ser humano tá louco, como o ser humano tá uó. Péssimo isso, né? Olha, 5 anos morando no mesmo apartamento sem ter nada um com o outro, e ela ainda infernizava a vida dele e ele ainda tinha que bancar essa mulher. Nossa, que terror que esse cara passou, por isso que ele adoeceu. Por isso que ele ficou ruim, porque não aguentar essa mulher, e que os filhos não foram visitar o Paulinho quando ele estava no hospital, porque ela alegou isso, que ninguém ficou com ele, que quem ficou com ele foi ela, porque dizem que eles não foram para evitar a briga que ia acontecer dentro do quarto. Porque diz que ia ter briga lá dentro do hospital se eles tivessem ido ver o pai, e no caso do transplante, porque quando está com Covid não podia visitar mais, né? Enfim, gente, agora é aguardar e ver o resto dessa confusão horrorosa envolvendo a vida de uma pessoa tão discreta como foi o Paulinho, vocalista do Roupa Nova. Bom, gente, outro assunto que bombou bastante também, que eu posso voltar com ele, é o da Anitta com o Nego do Borel. Por quê? Porque muita gente andou criticando a Anitta, né, depois que ela foi no apartamento do Nego do Borel, quando ele estava casado com a Duda. Se não me engano, isso foi no mês passado. Acho que foi no mês passado, dezembro, início de dezembro, por aí. E ele estava com a Duda Reis ainda. E eles fizeram fotos sensuais no banheiro do nada. Não era um trabalho, não era nada. Então muita gente criticou os dois, tanto a Anitta quanto o Nego do Borel. Criticado por causa dessas fotos, porque eram fotos desnecessárias, segundo as pessoas falavam, né? Então, aí o que acontece? A relação da Anitta com a Duda Reis não era muito boa, porque a Duda tinha ciúmes da Anitta. E ela achava que a Anitta não estava nem aí para ela, não tá, né? Tipo assim, não tô nem aí se ele é casado, se não é, vamos pro banheiro fazer fotos sensuais e tudo mais. Ela achava que a Anitta era esse tipo de pessoa que não tá nem aí pra ninguém, que mala pra ela e tal. Só que ela falou que a Anitta, um dia, lá na casa deles, ela chegou pra ela, sozinha, as duas, e ela disse pra ela assim, olha, Duda, se as coisas que o seu pai anda falando são verdades, eu estou do seu lado. Conta comigo, eu vou te apoiar. Ela diz que a partir daí as duas começaram a ter uma relação super amigável, que a Duda nesse mesmo momento começou a se abrir com a Anitta e contar um monte de coisas que aconteciam dentro da casa entre ela e Nego do Borel, e a Anitta ficou muito chateada com o Nego do Borel e acabou a amizade. Agora ela não é mais amiga do Nego, parou de segui-lo e falou que está do lado da Duda e que acha um absurdo as coisas que o Nego fazia com a menina na casa deles. Enfim, eu queria contar isso porque eu também tenho um pezinho atrás com a Anitta por várias razões, mas, gente, quando a pessoa faz uma coisa bacana, a gente tem que falar, né? Eu acho que quando tá fazendo coisa tem que falar. E quando tá fazendo coisa bacana, tem que falar também. Coisas boas precisam aparecer, até muito mais do que as ruins. Tá, achei muito bacana essa atitude da Anitta, de amiga do Nego do Borel, de ir na casa dele, né? E diz ela que
ajudou muito o Nego do Borel, cansou de ajudar ele, cansou de dar conselho, cansou de falar coisas para ele. Falou, cansei, chega, agora ela não quer mais saber. E é isso. E aí agora o Nego do Borel está enfrentando um perrengue na justiça, porque a Duda Reis entrou com um processo contra ele como difamação, agressão, agressão física, violência sexual, danos morais, gente, um monte de coisa. E o Nego do Borel também entrou na justiça contra ela, falando que ela está mentindo, tudo que ela está falando é mentira. Então, o processo segue, claro, em segredo de justiça. Esse tipo de processo é segredo de justiça, mas assim que forem saindo notícias, eu vou falando aqui para vocês, ok? Gente, esse assunto, eu falei dele aqui várias vezes a partir do segundo semestre do ano passado, da saída do Faustão, da Globo, da saída do William Bonner, talvez até da Renata Vasconcelos. Da Renata eu não sei, mas da saída do Faustão e da saída do William Bonner. Comentei aqui que os dois já tinham sido avisados as diretorias, né, da emissora, os diretores, que se eles estivessem pensando em sair da emissora, eles teriam que avisar com 1 ano de antecedência. Quem acompanha o podcast aqui sabe disso, né? Que isso foi falado aqui no nosso podcast. Então, a notícia agora saiu exatamente por causa da questão do 1 ano. Então, o Faustão deu o sinal de alerta já, e agora a Globo tem esse ano todo de 2021 para arrumar um substituto para o Faustão. O Faustão está deixando a Globo. O anúncio foi feito pelo Flávio Rico. Aliás, eu gosto muito do Flávio Rico, do trabalho dele, acompanho ele muito. Após 32 anos de casa, o Faustão não vai renovar seu contrato com a emissora. Ele não quer mais continuar na Globo. Dizem que o Faustão está muito insatisfeito com a nova diretoria da emissora, está muito insatisfeito com coisas que ele anda vendo acontecendo dentro da emissora que ele não está gostando. Ele já chegou num nível de dinheiro que ele tem dinheiro para parar de trabalhar a hora que ele quiser e viver ricamente, passeando, curtindo família, que é o que ele falou que ele quer fazer esse ano. 2020 foi um alerta, inclusive não só para ele, mas para muita gente. E ele, então, vai deixar o programa. Dizem, na época, o ano passado, eu comentei aqui que ele queria deixar o programa para poder ficar com a família. Mas a notícia que está saindo agora, com a notícia que ele vai sair mesmo, que em dezembro acaba o programa sem ele, acaba o contrato dele. Então, aí o que acontece? Acontece que eu esqueci o que eu ia falar. Eu esqueci o que eu ia comentar aqui, gente. Então, ele ia sair para ficar com a família. Isso, pronto. Só que agora, um tempo depois, isso foi falado no ano passado. Mas esse ano, agora com essa notícia agora bombástica do Flávio Rico, que confirmou realmente que esse é o último ano do Faustão na Globo, dizem que o Faustão falou que ele está aberto a negociações. Ou seja, ele não está querendo largar a televisão, não, pelo jeito. Parece que ele está querendo sair da Globo. Mas ele não quer parar de trabalhar, não. Que por enquanto, gente, ele ganha 5 milhões. Qual a emissora que vai contratar o Faustão para pagar 5 milhões? A Band, não sei se tem esse dinheiro. Só o SBT, que eu acredito que não também, que a SBT também não está muito bem das pernas. A Record. A Record, sim, teria condições de contratar o Faustão por 5 milhões. Até porque a Xuxa está saindo da emissora, né, ganhava mais de 1 milhão, enfim, algumas coisas que vão parando de acontecer, mas vamos voltar aqui para o Faustão. A Globo, então, já está começando a pensar e preparar e planejar uma grande mudança na programação de domingo a partir de 2022. Ela quer desmembrar o programa do Faustão, tinham quadros dentro do programa, então desmembrando o programa para vários apresentadores.
Então seria um programa de auditório com música e tal. Por exemplo, Dança dos Famosos. Seria uma coisa como aconteceu na Record. A Xuxa apresentando o Dança em Brasil, o Gugu apresentava o Canta Comigo. Então, a Globo está pensando em desmembrar o programa do Faustão para que vários apresentadores apresentem os quadros separados, né? Como eu falei, segundo informações do Flávio Rico, o que conversou com o Faustão disse que não vai se aposentar, que ele vai sair da Globo. A Globo, inclusive, chegou a oferecer um outro programa para o Faustão nas quintas-feiras, tirar o Faustão do domingo e dar para ele um programa quinta-feira. Ele não aceitou. Como eu falei, ele não está de boa com a última emissora, com a nova diretoria da emissora, que está mandando todo mundo embora, friamente e tal. Eu acho que ele está vendo coisas ali dentro que ele não está feliz, não. Eu imagino isso. Bom, deixa eu ver. Palavras do Faustão, segundo Flávio Rico, tá, gente? Abre aspas. Ao fim do meu contrato, estarei aberto ao mercado. Se ninguém me convidar, vou pensar no que vou fazer, fecha aspas. E dessa vez é definitivo, segundo o apresentador, não tem volta. Ele vai sair mesmo. Isso é fato. Pronto. Depois eu conto mais notícias para você. Não, tem mais. Tem mais. A Globo, então, começa a pensar que nos nomes. Quem que vai substituir o Faustão? Como que nós vamos manter a audiência? Como é que vai trazer alguém? Então, os nomes começaram a pipocar. Vamos lá. O programa do Faustão, então, segue até o final de dezembro de 2021, ok? Nomes. Luciano Huck seria um nome para o domingo. Mas Luciano Huck vai se candidatar a presidente do Brasil, então ele vai deixar, inclusive, o programa de sábado. Ou seja, mais um buraco aberto na Globo. Com a saída do Luciano Huck, Angélica sai também. Outro buraco aberto no sábado. Então, se o nome do Luciano Huck foi cotado para o domingo, já era, porque ele vai sair para candidatar. Angélica sai também. Ela não ia, claro que não é porque ela ia comandar. Eu estou falando da Angélica porque vai ficar 2 buracos no sábado. Então a Globo agora está precisando de 3 apresentadores de peso. Vamos lá. Então, Eliana já foi descartada. A Globo não quer Eliana para fazer o programa. Márcio Garcia foi um nome pensado. Só que o Márcio Garcia está sendo cotado para o sábado, por causa desses 2 buracos que vão acontecer nos sábados da Globo. E o Márcio Garcia seria uma solução para o espaço do Luciano Huck. Angélica também deixa o espaço aberto, não tem nenhum nome ainda cotado para entrar no lugar da Angélica. Mas, uma coisa que eu queria comentar com vocês, Rodrigo Faro também está descartado. O diretor do programa, deixa eu ver aqui, a Globo tem planos de sábado para Xuxa, talvez Xuxa e Márcio Garcia. Gente, estudo é talvez, tá? Xuxa aos sábados e Márcio Garcia aos sábados. Mas pro domingo, o nome que eu vou falar para vocês, que pode ser o nome que a Globo quer, pelo carisma, pela inteligência, pela jovialidade, por um monte de coisas, pela pessoa bacana, querido do público. Tiago Abravanel pode ser o novo nome do Domingão do Faustão. Domingão do Tiagão. Eu não sei, tá, gente? Isso tudo ainda é um estudo. A Globo tem 1 ano para decidir quem que vai ocupar o lugar do Faustão, quem que vai ocupar o lugar do Luciano Huck e da Angélica, aos sábados. Aí depois eu conto para vocês, ok? Bom, mudando de assunto completamente, gente, olha, se não havia antes uma denúncia formal, né, na delegacia, um boletim de ocorrência e tal, agora existe. 8 mulheres formalizaram uma denúncia na justiça
contra o humorista ex-diretor de humor da Globo, Márcio Smelling, que alega que é inocente, fala que a Dani Calabresa quer se vingar dele porque ele tirou ela de um programa, uma coisa assim, mas 8 mulheres formalizaram uma denúncia na justiça que abriu inquérito por assédio. 2 dessas 8 são atrizes, uma delas é a Dani Calabresa, a gente já sabe, a outra não. Os nomes seguem em segredo de justiça. Vale ressaltar que o Márcio Smelling também entrou na justiça contra a Dani Calabresa por difamação e calúnia. Então, agora sim existe um processo na justiça e agora sim isso vai andar. Só que essas coisas vão em segredo de justiça. Então a gente vai ficar sabendo esporadicamente o que está acontecendo e eu vou contando para vocês, ok? Gente, a Joelma está gravando um DVD novo só com músicas românticas. Baixou o amor na cabeça da Joelma e ela gravou então está gravando, aliás, um novo trabalho só com músicas românticas. Inclusive músicas dela mesmo, que ela gravou durante toda a sua carreira, e agora ela resolveu fazer um compilado dessas músicas e vai gravar então um DVD super romântico. As pessoas que gostam da Joelma, então aguardem, porque vem novidades aí, ok? Eu não vou falar do BBB ainda, gente. O BBB está só começando. Eu acho que falar alguma coisa agora é desnecessário. Aí por enquanto tá chato. O primeiro dia, para mim, minha opinião, foi muito chato. Não foi pouco chato, não, foi muito chato. Ontem já foi um pouquinho melhor, né? O segundo dia. Vai melhorar daqui a uns 15 dias para a gente começar a comentar, a falar. Por enquanto, vamos ficar só conhecendo o pessoal, né? Uma coisa eu posso garantir para vocês, que a Globo esse ano, ela fez como é que eu vou falar? Ela escafunchou a vida de todo mundo que entrou dentro do Big Brother, para não ter nenhum problema com polícia, para não ter nenhuma surpresa de quando entrar, de que alguém que entrou lá dentro teve passagens ou cometeu algum crime. Dessa vez ela fez né, passou como é que eu vou falar? Uma revista aí na vida dos participantes. Então, por enquanto, não vou falar do Big Brother, não. Achei o Thiago Leifert, nossa, no primeiro dia do programa, mas ele estava tão apagado que chamou a atenção na internet. Chamou a atenção de muita gente. Inclusive, eu vi comentários de outras pessoas que falam, né, dos artistas e tal, todo mundo comentando isso, que o Thiago parecia assim, nossa, oi, que é tremor no morto, enfim. Gente, então, Big Brother, depois eu comento, tá? Deixa eu ver aqui uma coisa que eu queria comentar também. Que o Dado Dolabella e o Caio Castro começaram a brigar na internet. O Caio Castro fez aniversário, foi comemorar o aniversário dele num barco. Dado Dolabella criticou o Caio Castro pela forma como ele comemorou o seu aniversário, postando uma foto com um peixe enorme, um douradão gigante nas mãos, sabe? Aqueles enormes. Então, abre aspas, disse o Dado Dolabella, sinto pena pelos dois, quem morreu e quem matou, fecha aspas. Então, gente, olha, a Giovanna Lancelotti estava lá também, e ele criticou a Giovanna Lancelotti também. Ele disse, menina que faz campanha para o Greenpeace, rindo, comemorando a destruição dos oceanos, falou o Dado Dolabella. Bom, aí os dois começaram a bater boca na internet, né? O Caio Castro com o Dado Dolabella. Que o Dado Dolabella, gente, essas pessoas que viram veganas, eles precisam entender que não é fácil ser vegano, não. Não é para qualquer um, não, gente. Olha, eu vou falar para vocês. Quando você for no supermercado, quando você for numa padaria dessas maiores e tal, que costuma ter produtos veganos, olha o preço. Olha quanto que custa produtos veganos para vocês verem se dá. Se nos dias de hoje está difícil comprar comida com o preço que está, porque a comida disparou a inflação esse ano. Imagina comida vegana para você comer bem, para você se sentir uma pessoa bem alimentada. Eu adoro comprar coisas veganas, mas esporadicamente.
Radicalismo, olha gente, eu não gosto de radicalismo em nada, em lugar nenhum. Para mim, cabe radicalismo. E eu fico por aqui e amanhã eu tô de volta com mais podcast, tá? Beijo para todo mundo. Gente, eu já despedi, mas eu não podia deixar de falar nesse assunto, porque esse assunto tá bombando. Aliás, tá bombando um monte de coisa sobre esse assunto. Gustavo Lima e André Suíta separaram de uma maneira muito esquisita, entraram com processo de divórcio, né? Um negócio muito estranho. Gustavo Lima já solta 3 músicas, todas relacionadas à separação, à volta, a recomeço. Bom, enfim, os dois estão juntos e os dois já entraram com pedido de interrupção do processo de divórcio. Isso significa que eles vão voltar, né? Eu não podia deixar de dar essa notícia aqui no nosso podcast. Agora sim, eu dou tchau para vocês. Beijo, até amanhã.